Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática de hoje. E na aula de hoje a gente vai continuar fazendo exercícios de inequação, produto e quociente. O livro é o livro do Gelson Eze, volume 1, e a gente vai continuar da parte que a gente parou, que é quociente. Muito bem, então o exercício é o número 307 e perceba aí que são vários itens, do A até o H. Bom, se você ainda não assistiu a minha aula sobre inequação produto, então recomendo que você assista antes da gente ir para essa aula. Muito bem, então antes de mais nada a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre o que seria uma inequação com quocientes, tá? E os procedimentos para resolver os exercícios. Muito bem, então basicamente você vai ter duas funções aí. Uma função f de x em cima e uma outra função g de x embaixo, ou seja, f de x no numerador e a g de x no denominador. Então, por exemplo, temos uma inequação aí, f de x dividido por g de x, tudo isso maior ou igual a zero. Então, temos aí uma inequação com quociente. E os procedimentos basicamente se repetem a uma inequação com produto. Então a primeira coisa que você vai fazer é achar os zeros das funções, que nada mais é do que igualar a zero a função f de x e a g de x, encontrando assim as raízes. Muito bem. Em segundo lugar, vamos montar a reta real, certo? Mas a diferença que dá agora, logo em seguida, antes de montar o nosso conjunto de solução, temos que observar a condição de existência. Então, C.E. Temos aí condição de existência. Bom, a gente sabe da matemática que o denominador, certo? No caso aí, a g de x, ela nunca pode ser zero. Então, existe a regrinha de que nunca podemos dividir por zero. Então, no caso, se você tiver uma função aí g de x no denominador, essa função g de x, ela vai precisar ser diferente de zero. E isso vai fazer com que, na nossa reta real da g de x, teremos aí nas raízes sempre bolinha aberta. Então, se você tiver, por exemplo, x1 e x2 como raízes da função g de x, teremos sempre bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque para esses dois valores das raízes, a função g de x não pode ser zero. Tudo bem? Então é basicamente isso, é bastante simples, só vamos acrescentar aí a condição de existência, né, com relação aos exercícios anteriores de inequação com produto. E para isso a gente vai ver na prática como funciona. Então vamos fazer o item C. Então vou começar pelo item C. Tudo bem? Então vamos lá. Exercício 307, item C. Em cima temos a função x² mais 2x e no denominador outra função, x² mais 5x mais 6, e tudo isso maior ou igual a zero. Então, agora quero que você pegue o seu lápis, a sua caneta e o seu caderno, e vamos começar o exercício. Então, o primeiro passo que vamos fazer é achar os zeros das funções. Então, vamos igualar aí as duas funções aí a zero. Então, a primeira função, a do numerador, vou chamar de f de x. E a do denominador, vou chamar de g de x, ok? Então vamos lá. Primeira parte, igualando a f de x a zero. Teremos então x² mais 2x igual a zero, ok? E para a segunda, é a mesma ideia. A g de x
igual a zero, ou seja, x² mais 5x mais 6 é igual a zero. Bom, como o intuito da aula de hoje não é ficar fazendo equação no segundo grau, então eu vou usar uma calculadora científica para resolver elas de um modo rápido, tá? Obviamente aqui são equações bem fáceis que você poderia resolver aí por soma e produto. Se você preferir, pode resolver também por Bhaskara. Se você tiver algum problema com relação ao assunto equação no segundo grau, então você pode assistir uma aula que eu fiz, que está aí relacionado nos vídeos, tá? Sobre equação do segundo grau. Então vamos lá, bem rapidamente aqui. Vamos calcular aí as duas raízes da primeira equação. Então, x² mais 2x é igual a zero. Então, são duas raízes, que são 0 e menos 2. Então, vamos anotar aí. X é igual a zero ou x é igual a menos 2. São as duas raízes. Vamos fazer a mesma coisa para encontrar as raízes da segunda equação do segundo grau aí, né? Aí de baixo, que vai ser x² mais 5x mais 6 igual a zero. Então, as duas raízes são menos 2 ou menos 3. Então, vai conferindo aí com as suas contas, se você estiver fazendo por Bhaskara ou por soma e produto. X igual a menos 2 ou x igual a menos 3. Muito bem, então encontramos os zeros das funções e agora a gente vai montar a reta real. Vamos lá? Bom, então vamos montar a reta real da função f de x. Pega uma régua e trace uma reta. E agora você vai colocar as duas raízes. Tome cuidado, porque as raízes têm que estar tanto na ordem crescente, quanto observar aí o espaço que você vai ter na sua folha, tá bom? Porque você vai ter que colocar todas as raízes de todas as funções. Então vamos lá, começando pelo menos 2. Então vou colocar o menos 2 mais ou menos por aqui, tá? Porque existe outra raiz que vale menos 3, né? Tá vendo? Então, menos 3 tem que estar um pouquinho mais para a esquerda. Então, vamos calculando o espaço aí. Então, menos 2 e o 0 à direita. Pronto. Agora a gente vai ver os sinais que essa função f de x assume. Então, perceba aí que é uma função do segundo grau, x² mais 2x. E lembre que uma função do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c, em que o a representa a concavidade da parábola. Ou seja, se o a for positivo, a parábola tem concavidade para cima, ou boca para cima, se você preferir. E se o a tiver valor negativo, a concavidade é para baixo ou boca para baixo. No caso da f de x, o a vale 1, positivo. Então, teremos aí uma parábola boca para cima. Ok? Mais uma vez, caso você tenha algum problema, recomendo que você assista às minhas aulas sobre função do segundo grau. Bom, e agora resta a gente encontrar os valores aí, né, que fazem com que a função seja positiva ou negativa. Então, para trás do x igual a menos 2, a função assume valores positivos, então coloca um sinal de mais. Para valores entre menos 2 e 0, a função assume valores negativos. E por último, para valores acima de x igual a 0, valores positivos para a função. Ok? Muito bem, então montamos aí a reta real da f de x. E agora eu quero que você tente pausar o vídeo, tá? E faça a mesma coisa para a função g de x. Monte a reta real para a função g de x. E sempre aí alinhando os valores das raízes, ok? Então pausa o vídeo e vamos lá, tente fazer.
Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. Vou comentar rapidamente a reta real da g de x. Então, as duas raízes são menos 3 e menos 2. E nunca se esqueça aí de alinhar, colocar o menos 2 em cima do menos 2, certo? Perceba aí que as raízes aí estão alinhadas. Bom, temos mais uma vez uma função no segundo grau. É uma parábola boca para cima, porque a concavidade, né, o valor de A vale 1, então é positiva. E mais uma vez, para trás do menos 3 é positivo, entre menos 3 e menos 2 vale negativo, né, a função, e do menos 2 para frente é positivo. Muito bem. E agora vamos combinar as duas funções, mas antes disso, nunca se esqueça aí, né, de montar o que? A condição de existência, que é o tópico principal aí da aula de hoje. Então, quando você tem um quociente, temos que escrever a condição de existência, ou seja, a g de x tem que ser diferente de zero. No caso, a g de x ser diferente de zero, temos aí que x² mais 5x mais 6 é diferente de zero. E quando a gente resolve novamente essa equação aí, né? x² mais 5x mais 6, que é diferente de zero, temos aí que o x tem que ser diferente de menos 2 e x é diferente de menos 3. Ok? Então, prestando atenção agora, que é o assunto principal aí da aula de hoje. Quando x for menos 2 ou x for menos 3, o denominador vale zero, e isso não pode. Portanto, a condição de existência, ela estabelece que, para valores de x igual a menos 3 e x igual a menos 2, a bolinha tem que ser sempre aberta. Olha lá, então eu vou colocar a bolinha aberta para g de x. Ok? Então, sempre bolinha aberta. Então, naturalmente, quando a gente for montar o conjunto solução aí para resposta, R de resposta, nós vamos ter que colocar as raízes, todas elas, sempre alinhadas. Menos 3, menos 2 e 0. Tá? Fazer o jogo de sinal e não esquecer que menos 3 e menos 2 não podem fazer parte da solução. Então já coloca bolinha aberta. Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o jogo de sinal. Então, atrás do menos 3, tá? Essa região aí, atrás do menos 3, nós temos que as duas funções, f de x e g de x, assumem valores positivos. Então, regrinha de sinal, mais com mais dá mais. Pronto. Entre menos 3 e menos 2, vamos ter que a função f de x é positiva e a g de x é negativa. Estou circulando em preto aí. Então, mais com menos dá menos. Continuando, entre menos 2 e 0, a função f de x é negativa e a g de x é positiva. Então, menos com mais dá menos. E por último, para frente do zero, nós temos aí ambas as funções sendo positivas. F de x é mais e g de x também é mais. Então, mais com mais dá mais. E agora, a gente vai pintar a região que queremos. Como assim a região que queremos? Então, vamos voltar ali para nossa inequação. A inequação, x² mais 2x dividido por x² mais 5x mais 6, tudo isso é maior ou igual a zero. Perceba aí, né? Maior ou igual a zero. Ou seja, temos que pintar regiões positivas. Ou seja, vamos pintar a região que tem sinal de mais. Vamos lá? Então, aí no R, né, no conjunto resposta, onde tem sinal de mais? Então, do menos 3 para trás, vamos pintar. Do menos 3 para trás e do 0 para frente, vamos pintar também.
E aí, antes de terminar o exercício, vamos ver se é bolinha aberta ou bolinha fechada. Perceba aí que na nossa inequação é maior ou igual. Ou igual. Então é bolinha fechada, né? Então sempre quando tiver aí maior ou igual, a bolinha é fechada. Ah, mas tem que tomar muito cuidado com a condição de existência. Então quando é x igual a menos 3, é bolinha aberta, não vai mudar, tá? Porque não pode valer menos 3 por causa da condição de existência. O menos 3 é bolinha aberta, menos 2 sempre é bolinha aberta, e quando x é 0, podemos aí colocar bolinha fechada, porque x igual a 0 não faz parte da condição de existência. Tudo bem? Ela vai fazer parte do conjunto de solução aí da nossa inequação. Pronto. Por fim, conjunto de solução. Vamos lá? Vamos escrever então o conjunto de solução. O conjunto de solução é x pertencente a R, tal que o x é menor que menos 3, ou x é maior ou igual a 0. Muito bem. Percebeu então que quando temos aí condição da existência, isso vai fazer com que todas as raízes, né, da condição de existência assumam bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque aqueles valores cujas raízes aí são as raízes da função do segundo grau, né, que está no denominador, elas fazem com que o denominador seja 0. Isso não pode, tá? Então bolinha aberta sempre na condição de existência. E logo em seguida a gente vai resolver o exercício normalmente, como a gente resolveria aqueles exercícios de inequação com produto. Tudo bem? Bom, então esse foi o exercício do item C. Espero que você tenha aproveitado bem a aula de hoje. Nunca se esqueça aí de se inscrever no canal para que você sempre esteja atualizado aí e recebendo novos vídeos de resoluções. O material da aula de hoje se encontra aí na descrição do vídeo. E qualquer dúvida e problemas aí que você tiver, pode postar nos comentários. Nos próximos vídeos a gente vai continuar fazendo os próximos itens, ok? Muito bem, então até os próximos vídeos. Bons estudos!